Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz, Ana, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à discussão do nosso caso e falando de outros aspectos, né? Que a gente já tinha colocado, mas não havia discutido. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa dar continuidade. Vocês estão vendo o slide? Sim. Estamos sim. Ok. Nós lemos nós vimos esse caso clínico e lemos ele, falamos sobre ele. Eu não li todo ele, hoje eu vou acabar de ler, né? A gente leu até ali o parágrafo no exame físico que termina em pulso pedioso e tibial posterior presente em ambos os pés. Na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho e teste do monofilamento 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos sem formas jovens, proteína C reativa de 129 miligramas por decilitro, velocidade de hemossedimentação de 102 milímetros por hora. Iniciado manejo para infecção de pé diabético com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para cultura e antibioterapia empírica com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando diminuição dos sinais flogísticos locais, mas permanência do VHS elevado. Realizado radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações. Devido à impressão clínica de osteomielite, reforçada pela presença de úlcera de grande área e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou no quinto pododáctilo hipossinal em T1 com brilho intenso após injeção do contraste, além de persinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Neste momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou Escherichia coli sensível à ampicilina sulbactam. Na 4ª semana de tratamento, houve piora importante do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante. Optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa da artéria tibial posterior. Neste momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação do membro a nível da coxa, o que foi veementemente negado pelo paciente, corroborado pelos familiares, que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou o desbridamento e curativo do membro. Durante a madrugada, a paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina. Apresentou piora progressiva do quadro, evoluindo com SARM, insuficiência respiratória, a despeito do tratamento, evoluiu para o óbito. Então, nós vamos hoje tentar terminar esse caso. Se nós não terminarmos hoje, a gente ainda tem a semana que vem para complementá-lo, né? Vejam que é um paciente que ficou um tempo longo internado, né? Ele fala que na 4ª semana de tratamento houve piora do aspecto da ferida, né? Eu vou tirar o compartilhamento antes de continuar passando os slides, né? E como a gente está na disciplina de raciocínio clínico, né? Quando nós estamos diante desse modelo de paciente que é internado para tratamento, né? E tem lá as complicações relacionadas ao diabetes, dentre elas uma complicação grave que precisa ser tratada, né? Muitas vezes, apesar de todos os esforços, o paciente acaba piorando, evoluindo para o óbito. Foi o que aconteceu com esse caso, né? Nós também vamos discutir esse final aí. O médico que está ali, né, o doente está internado, ele vai receber visita todo dia,
pela equipe médica. Né? Imaginem que você passa a visita nesse doente todo dia e vai lá, examina o doente, faz a evolução, faz a prescrição, pede exames, interpreta os exames, né? Vê o doente, examina o doente, faz a prescrição, faz a evolução. Isso é um trabalho diário, que é feito pelo médico ali que está passando visita, né? Obviamente. Ele quer que o paciente melhore e o paciente, que é o principal interessado, também. Né? Nesse contexto, com uma série de problemas, né, presentes ali, eles podem até ser, digamos assim, revistos ou vistos durante a evolução. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas a gente tem que estabelecer prioridades, quer dizer, o que está ali, de uma certa maneira, comprometendo o quadro clínico do paciente de maneira mais importante, e é esse ponto é que nós vamos dar mais ênfase, né? Ou que é dado mais ênfase, porque pode, na verdade, fazer com que o doente possa ter uma evolução favorável. Isso, então, faz parte do raciocínio clínico. Eu tenho um diagnóstico a ser feito e eu tenho um tratamento a ser aplicado. Alguma dúvida do que eu falei, antes da gente continuar? Alguém quer fazer algum comentário? Foram pedidos exames, também foram colocados ali. E aí? Algum comentário? Você pode prosseguir, professor, com as observações. Tá bom. Vamos lá. Então, vou compartilhar novamente. Aqui são as definições, os critérios de diagnóstico para diabetes, a gente já viu isso em relação à glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose, hemoglobina glicada. Aqui está sinalizado ali no caso clínico complicações relacionadas ao diabetes mellitus, né? Nós já falamos sobre isso na primeira aula, aqui está se repetindo, né? Comumente associado a outras patologias, as chamadas comorbidades, né? Anormalidades metabólicas, como hipertensão, obesidade, lipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, e tudo isso colabora para acelerar a aterosclerose ou a aterogênese. Aqui, se a gente olhar um pouquinho por que isso ocorre, né? Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, com as camadas ali do vaso sanguíneo. Eu tenho uma camada muscular, eu tenho o endotélio e eu tenho, recobrindo essa camada de músculo liso, a gente tem células gordurosas, são os adipócitos. Né? Numa situação de homeostase normal, onde tem sensibilidade à insulina, nós temos os mecanismos da homeostase funcionando normalmente. Né? Artérias grandes e pequenas são envoltas por tecido adiposo, níveis de adiponectina elevados, isso é digamos assim, um hormônio importante, né? E secreção de fatores vasodilatadores como fator de relaxamento derivado do adipócito. Então, o adipócito tem um papel importante com a secreção de adiponectina, e isso tem relação com a secreção de fatores vasodilatadores, como fator de relaxamento derivado do adipócito. Ali está colocado embaixo também células adiposas perivasculares que secretam fatores regenerativos, como o fator de crescimento do hepatócito, e modulam o nível de fatores pró-inflamatórios, como IL-6, fator de necrose tumoral e fator de atração de monócitos. Quando eu tenho um ambiente de resistência insulínica, como ocorre no diabetes tipo 2, existe uma inversão disso. Né? Eu tenho diminuição dos níveis de adiponectina, as células adiposas perivasculares aumentam de tamanho e secretam níveis reduzidos de fatores regenerativos, como o fator de crescimento do hepatócito, e aumentam o nível de fatores pró-inflamatórios, que são os mediadores inflamatórios, como já li anteriormente, L6 e TNF, e fator de atração de monócitos. Esses fatores inflamatórios inibem uma via de transdução da insulina, aumentando a permeabilidade endotelial e aumentando a resistência insulínica, ou seja, interfere no mecanismo de ação da insulina. Esse fator de atração de monócitos, o MCP1, promove a infiltração de monócitos e macrófagos na parede vascular e tecido adiposo, que aumenta o estado pró-inflamatório. Então, fica diferente
a parede vascular, né? Esse monócito ele migra para essa camada de músculo liso e se transforma ali em macrófago, vai fazer com que haja proliferação dessa camada de músculo liso. O endotélio ativado expressa fatores de adesão que atraem leucócitos e ativam plaquetas. Então, você tem a hipercoagulabilidade, levando ao aumento da permeabilidade do endotélio e potencialmente o desenvolvimento de placas de aterosclerose, desenvolvimento de aterosclerose. Bom, a morbidade relacional do diabetes tipo 2 é uma consequência de dois fatores, dois fatos. A doença macrovascular, que é a aterosclerose, e a doença microvascular, que são exemplificadas nos pacientes pela retinopatia, nefropatia e neuropatia, né? O diabetes, como eu já falei, é uma causa importante de morte por doença cardiovascular. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos. Então, a retinopatia diabética é uma importante causa de cegueira. Muitas vezes, como esse slide está mostrando, a retinopatia diabética ela aparece antes do diagnóstico, ou precede o diagnóstico de diabetes tipo 2, né? Essa incidência da retinopatia diabética também aumenta com o decorrer dos anos. É necessário que esses pacientes, quando são examinados, né, procuram um médico, feito diabetes, seja feito o fundo de olho. Esse fundo de olho, né, deve ser feito exatamente para poder verificar a existência ou não da retinopatia diabética. Então, isso deve ser feito anualmente. E caso o paciente tenha a retinopatia diabética, né, e essas visitas podem ser mais a miúde, né, com maior frequência, e normalmente são acompanhadas pelo colega da especialidade, que é o oftalmologista. Aqui nós temos a classificação da retinopatia diabética não proliferativa e um slide mostrando um fundo de olho de uma retinopatia diabética não proliferativa, com anormalidades em relação a hemorragias retinianas, também depósito de lipídios, isso tudo presente na retinopatia diabética não proliferativa. Uma outra complicação do diabetes mellitus, né, que é a nefropatia diabética, que está relacionada com o aparecimento da microalbuminúria, quer dizer, é um marcador que pode estar presente e nos diz da presença, da possibilidade da nefropatia diabética, principal causa de doença renal crônica. Então, o diabético é uma das principais causas de doença renal crônica e os doentes são levados para programa de hemodiálise, né? Muitas vezes podemos lançar mão de drogas que tentam, digamos assim, diminuir essa chance de nefropatia diabética, interferindo ali no grau de microalbuminúria, e nós temos essas duas classes de drogas, o inibidor de conversão da enzima do angiotensinogênio e os bloqueadores dos receptores do angiotensinogênio, da angiotensina. Essas duas classes de drogas, elas podem ser utilizadas para diminuir a chance da nefropatia diabética, como está colocado aqui. O captopril é um inibidor da enzima de conversão do angiotensinogênio que diminui a chance da progressão da albuminúria ou da microalbuminúria em pacientes diabéticos. Uma outra possibilidade a ser colocada também... Lucas, seu microfone está aberto. Tem alguém com microfone? Bom, vou voltar lá. Eu que desativei o som aqui do colega, né, do aluno. Então, nós temos a doença vascular periférica e a neuropatia no diabetes tipo 2, esses dois fatores representando aí como causas principais de amputação não traumática, né?
essas duas condições que estavam presentes ali no nosso paciente, né? Então, falar primeiro a neuropatia diabética, né? A neuropatia diabética, por que ela ocorre? Tem vários fatores que contribuem, né, para o aparecimento da neuropatia diabética. Então, eu tenho fatores que iniciam, defeitos metabólicos, mediador metabólico, isso tudo, existe uma série de trabalhos sobre isso, uma série de moléculas que participam, né, de produtos que participam da progressão e do aparecimento e da progressão da neuropatia diabética, tanto relacionada aos níveis elevados de glicose, quanto aos ácidos graxos e também a diminuição dos níveis de insulina, culminando com a neuropatia diabética. Nos cabe fazer essa avaliação dos pés dos pacientes diabéticos, isso foi feito ali no nosso paciente, né? Isso é feito através, quando a gente examina os nossos doentes, que eles comparecem à consulta, a gente já deve sempre avaliar os pés dos pacientes diabéticos para a possibilidade de doença vascular e também de neuropatia. O que foi feito no nosso paciente é esse teste de Semmes-Weinstein com monofilamento, quer dizer, eu faço pressão em determinadas regiões do pé, né, e observo se o paciente percebe ou não essa pressão que eu estou exercendo. Então, eu faço a pressão e o paciente vai me dizer se está percebendo quando eu faço essa pressão ou não, né? Dependendo da resposta do paciente, se percebe a pressão ou não, nós vamos fazer o diagnóstico da neuropatia diabética. Devemos também, a partir do momento que fazemos o diagnóstico da neuropatia diabética, nesse pé diabético, né, tomar medidas preventivas de proteção. Essas medidas preventivas de proteção são muito importantes, porque elas é que vão fazer com que se evite as lesões, né? Lembrem-se o seguinte, se o paciente tem a neuropatia diabética, ele vai fazer a lesão, vai machucar o pé e não vai sentir dor. Então, se ele está com um calçado que está apertado, que muitas vezes leva a uma calosidade e promove uma solução de continuidade, o paciente diabético, com neuropatia diabética, né, ele não percebe a dor e essa lesão progride. Essa lesão progride em extensão, essa lesão progride evoluindo com infecção, que foi exatamente o que aconteceu com o nosso paciente. Então, essas medidas preventivas, elas são importantes, devemos orientar os nossos pacientes para que usem calçados confortáveis, que não exerçam pressão e os pés devem ser inspecionados, né? Deve ser tomado cuidado quanto a isso e quando ele comparece à consulta, nós temos o dever de sempre examinar os pés dos pacientes diabéticos e verificar a possibilidade da presença da neuropatia e, tendo a neuropatia, como já foi explicado através do teste, como eu já expliquei, as medidas preventivas de cuidados que devem ser tomados para que não haja a lesão e a progressão da lesão, né? Lembrar que quando eu controlo direito a glicemia do meu paciente com o tratamento, na verdade, eu estou tentando prevenir o aparecimento e a progressão da neuropatia diabética. Essas lesões, quando ocorrem, né, muitas vezes elas progridem com uma extensão maior e uma pergunta que sempre deve ser feita e será feita nesses casos é se, além da neuropatia, eu também tenho a doença vascular presente, né? Existe alguma obstrução ao fluxo arterial? Então, a gente deve também sempre examinar os nossos pacientes quanto à presença de pulsos arteriais, se eles estão presentes, a amplitude dos pulsos. E muitas vezes nós vamos precisar da assistência de um colega da especialidade, que é o colega que faz cirurgia vascular, e muitas vezes nós vamos precisar de um exame complementar para avaliar esse fluxo, né, arterial, que a gente chama de Doppler arterial. Bom, a doença vascular, né, associada à neuropatia, doença vascular periférica, eu já falei, a principal causa de amputação não traumática. Foi o que aconteceu ali no nosso paciente. Exame físico, como é que eu vou procurar a doença vascular periférica? Exame físico e também isso pode ser feito através de exames complementares, um exame de imagem que se chama Doppler arterial. Normalmente, quem faz esse Doppler arterial é o colega do setor de imagem
ou o colega da cirurgia vascular. Aqui um fluxograma, apenas para ilustrar as possibilidades. Ali eu posso ter um paciente com pulso palpável, e eu não tenho certeza, né, porque se esse pulso está palpável, a amplitude não está me deixando dúvida, eu faço essa avaliação não invasiva com o Doppler, né? Está aqui o Doppler, o colega da vascular está acostumado a utilizar, e esse Doppler ele gera fluxo, a imagem do fluxo arterial. Essa imagem, né, desse volume de pulso, né, ela pode estar normal, ou pode estar moderadamente comprometida ou severamente comprometida quando você tem obstrução do fluxo arterial. Então, quem vai te dar essa informação, se o fluxo está normal, se o fluxo está comprometido, se está severamente comprometido, é o colega da cirurgia vascular. Essa informação ela é muito importante, né? Se tem doença arterial significante, nós vamos ter que tratar as infecções, eliminar as pressões, né? E o doente ser orientado para cuidados ali com o colega da cirurgia vascular, né? Por outro lado, se não tem obstrução vascular significante, depois do Doppler feito, né? Mas tem sinais de celulite ou osteomielite, o doente também tem que fazer o desbridamento e ser acompanhado, uso de antimicrobianos, que o nosso doente se encaixa ali nessas duas possibilidades. Ele tinha a obstrução, que foi dito ali o comprometimento obtido pelo Doppler, e também a infecção presente com extensão, com área de necrose, com envolvimento ósseo também. Deixa eu interromper aqui, antes de eu voltar ao caso. Alguma pergunta? Professor, essas lesões vasculares periféricas, elas se dão muito por conta da obstrução de fluxo, mais comum, né? Mas também pode acontecer algum tipo de arterite? Nesses casos, a gente não chama de arterite, a gente chama de doença vascular periférica, né? Causadas por complicação do diabetes. Normalmente estão os dois fatores presentes. Tem a neuropatia, que faz com que o doente tenha a lesão e não perceba, não tenha dor, essa lesão progride, infecta, e junto com isso, paralelamente a isso, você também tem o comprometimento vascular. Esse comprometimento vascular acaba contribuindo para a piora da lesão, a área de necrose, culminando muitas vezes com a não melhora, com tudo que é feito. Então, são somatórios de problemas. Eu tenho a doença vascular... Professor, está tapando o microfone. Oi? Agora sim. É porque a minha mão, quando eu peguei o computador aqui, tapou o microfone, mas já tirei. Então, normalmente, eu tenho os dois problemas presentes das complicações relacionadas ao diabetes. Eu tenho a doença vascular e eu tenho a vascular periférica e eu tenho também a neuropatia. Ok? Ok, professor, obrigado. Vamos voltar lá. Aqui, no caso clínico, ele está ali, exames laboratoriais evidenciaram 21 mil leucócitos, proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação. E aí, está aqui o pé do paciente, já foi mostrado esse slide antes, né? E aí, algum de vocês, deixa eu interromper aqui. Onde é que eu estou? Um instantinho que travou aqui o computador. Algum de vocês sabe, já teve informação, já leu alguma coisa sobre proteína C reativa? O que significa? Ela é uma proteína de fase aguda da inflamação, certo? Isso, ela se eleva quando a gente tem a inflamação, né? Quando eu tenho uma resposta inflamatória, né, eu tenho a elevação
da proteína C reativa. A gente usa um termo que se chama biomarcador, né? A proteína C reativa é um biomarcador, é um produto biológico que se altera em determinadas condições e eu posso avaliá-lo, mensurá-lo e usar essa informação, digamos assim, para fazer diagnósticos, acompanhamento. Eu já vou mostrar isso para você. Ela serve para fazer o diagnóstico de infecção quando ela está elevada? Ela costuma ser uma boa indicativa de que é um processo inflamatório ou infeccioso em curso, mas não é sensível quanto à causa em si, né? Como é que a gente avalia isso quando a gente fala de biomarcador, de um teste diagnóstico? De outra forma, quando a gente fala a respeito de um teste diagnóstico, né, e a gente está avaliando um biomarcador como a proteína C reativa, a gente usa dois termos que são utilizados quando a gente se refere aos testes diagnósticos. Chama-se sensibilidade e especificidade. Vocês sabem o que é isso? Sensibilidade, especificidade? Eu acho que eu tenho uma vaga noção, nós já trabalhamos isso sim, do que me recordo mais ou menos, a sensibilidade ela está mais associada com a etiologia, vamos dizer assim, do procedimento, né? Da causa, como nesse exemplo está falando, de presença reativa, talvez da causa da inflamação, da infecção, e a especificidade ela é mais relacionada a um processo fisiológico que esteja em curso, vamos dizer assim. Quando eu tenho uma inflamação, a proteína C reativa se eleva? Sim. Sim. Quando eu tenho uma infecção, a proteína C reativa se eleva? Sim. Também. Mas eu posso ter uma reação inflamatória não causada por infecção e eu poderia dizer que a proteína C reativa só está elevada nos casos de infecção ou não? Não, o mecanismo autoimune, por exemplo, também pode aumentar a proteína C. Eu posso ter uma doença inflamatória que está causando a elevação da proteína C reativa e não é infecção. Ok? Então, eu posso usar a proteína C reativa para fazer o diagnóstico de infecção com algumas reservas. Ela é muito sensível e não tanto específica. Ela é muito sensível, quer dizer, ela se eleva quando eu tenho uma inflamação, uma infecção, mas ela não é tão específica, que ela pode estar elevada e não necessariamente ser a infecção a causa da proteína C reativa elevada. Entenderam? Quando a gente fala de proteínas de sensibilidade e especificidade, vocês vão ter aula disso, né? Isso também é só como curiosidade, está aqui, ó. Assim que se calcula a sensibilidade e especificidade. E também dois itens adicionais, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Então está aqui, ó. Doença presente, teste positivo, verdadeiro positivo, doença ausente, falso positivo, né? Teste negativo, falso negativo, verdadeiro negativo. Essa é uma tabelinha para avaliação de um teste diagnóstico. E aí você, com essa tabelinha, você faz o cálculo da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Então, a proteína C reativa é um exemplo de um marcador inflamatório muito sensível e pouco específico para fazer o diagnóstico de infecção. A gente tem que ter esse cuidado quando a gente analisa os valores da proteína C reativa. Onde é que eu estou aqui? Vamos voltar lá no nosso caso. Por isso que eu parei um pouquinho aqui para falar de biomarcadores, né? Eu posso usar os biomarcadores para várias possibilidades, como está colocado ali, ó, diagnóstico precoce e acurado de uma condição. Se ele for muito sensível e específico, eu consigo usar esse biomarcador para fazer diagnóstico precoce e acurado. Dependendo dos níveis desse biomarcador, eles podem me dar informação sobre prognóstico.
Também pode me dar informação se eu trato o doente ou não com determinada droga. Observo os seus níveis para avaliar a resposta ao tratamento. E dependendo da queda dos níveis, eu posso usar os níveis de biomarcador como critério de resolução. Então, um biomarcador ele pode ser usado para várias possibilidades. Nós usamos a proteína C reativa para diagnóstico, com o cuidado aí da especificidade, e também para avaliar a resposta ao tratamento. Entenderam alguma pergunta? Alguma pergunta do que foi dito? Eu acho que agora foi, professor. Foi? Professor, Fala, Andressa. você pode voltar? Critério de resolução é o quê? O critério de resolução é quando eu tenho um biomarcador que está alterado e ele diminui de maneira significativa e com essa diminuição significativa, eu uso esse critério também para suspender a droga que eu estava fazendo para tratar o doente. Existe um biomarcador que a gente usa para a infecção, que ele é mais sensível e específico que a proteína C reativa. Vocês sabem qual é? Pode repetir, professor, por favor? Existe um biomarcador que é mais sensível e específico que a proteína C reativa para o diagnóstico de infecção bacteriana. Vocês sabem qual é? Eu não sei não, professor. Chama-se procalcitonina. PCT, procalcitonina. Eu tenho a PCR e a PCT. A procalcitonina é mais sensível e específica que a proteína C reativa para diagnóstico de infecção bacteriana. Por que a gente usa pouco a procalcitonina? Porque ela é cara, ela não é de fácil disponibilidade, igual é a proteína C reativa. A proteína C reativa é um exame que já está incorporado ali no nosso dia a dia para raciocínio. E é com custo baixo. A procalcitonina tem um custo alto, por isso que normalmente os hospitais não disponibilizam. Muito bem. O que também foi colocado nesse caso é que o doente foi tratado, houve, digamos assim, inicialmente uma melhora clínica, mas ele continuou com a velocidade de hemossedimentação elevada. Antes de chegar nesse ponto, né, aqui tem um slidezinho falando como é que a gente escolhe os antimicrobianos para tratar uma infecção no pé diabético. Esse doente ele foi tratado com ampicilina sulbactam. Alguém sabe o que é isso? O que é ampicilina com sulbactam? Eu não me lembro a É um classe dele, não. antibiótico? É um antibiótico. A ampicilina pertence à classe de... Qual antibiótico? Qual classe de antimicrobianos pertence à ampicilina? Beta-lactâmico? Beta-lactâmico, exatamente. A ampicilina está ali junto com as penicilinas, é um beta-lactâmico. Tem o anel beta-lactâmico, né? Então, tem ampicilina, tem as cefalosporinas, de primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta geração, né? A ampicilina está ali antes disso. E o que é o sulbactam? Um inibidor Inibidor de quê? do beta-lactam. Dos beta-lactâmicos? Ou não? Da beta-lactamase, né? Da enzima, não é? Oi? Calma, tô confusa. É da beta-lactamase, não é? O sulbactam Pode ser da beta... É isso. é um inibidor de beta-lactamase. Por que a gente associa a ampicilina com inibidor de beta-lactamase? Por que vem junto isso? Ampicilina mais sulbactam.
Alguém sabe? Falando bem genericamente, eu acho que você junta dois antibióticos com características distintas para aumentar a eficiência, talvez, da terapia. Não. O inibidor de beta-lactamase não é antimicrobiano. É uma droga que nós associamos ao antimicrobiano. Por que isso é feito? Sei não, professor. Tem alguma coisa a ver com a resistência delas para ser um bactericida mais eficiente? Exatamente. Com o decorrer do tempo, as bactérias elas adquiriram, com uma frequência muito grande, resistência aos beta-lactâmicos, resistência à ampicilina, né? E quando você associa um inibidor de beta-lactamase, como o sulbactam, você amplia o espectro dessa ampicilina associada ao sulbactam. Quer dizer, aquelas bactérias que não seriam sensíveis à ampicilina, pura e simples, quando você tem a ampicilina associada ao sulbactam, ela passa a ter sensibilidade, quer dizer, a bactéria passa a ser sensível a essa combinação. Por isso é que foi feito, né? Isso foi uma evolução da associação de beta-lactâmicos com inibidores da beta-lactamase. Um exemplo é a ampicilina sulbactam. Então, quando existe essa associação da ampicilina com sulbactam, existe um ganho do espectro de bactérias que possam ser cobertas com essa associação. Foi o que foi feito, né? A gente, quando tem a infecção no pé diabético, a gente tem a possibilidade ali de bactérias gram-negativas, de anaeróbio presente também, né? Então, quando a gente vai tratar uma infecção, a gente tem que levar em conta, né, qual é o grau de severidade dessa infecção, né, qual é o foco da infecção e que bactérias provavelmente estão causando essa infecção. A infecção no pé diabético, normalmente você tem que ter uma cobertura ampla, tanto para gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio, e germes anaeróbios. Isso Professor, acaba se traduzindo na prescrição de uma droga, que foi aquele slide que eu mostrei, que eu vou mostrar novamente para vocês. Fala. essa explicação do senhor é a mesma do clavulanato ou é outra função, a associação dele? Ampicilina com amoxicilina com clavulanato. Tá A bom, obrigada. amoxicilina é um beta-lactâmico associado a um inibidor da beta-lactamase. É o clavulin, nome comercial. Mesma coisa. Obrigada. A explicação é o mesmo. A gente vai usar muitas vezes com outras, né, como outros objetivos, né, tratamento de determinadas condições, né? Mas o objetivo é o mesmo, é ampliar o espectro da amoxicilina. Muito bem, vamos voltar lá. Então, eu estava mostrando esse slide aqui, que é um slide que fala de escolha de antimicrobianos para tratar infecções em pé diabético leve a moderada. Foi feito lá a escolha lá do ampicilina com... Na verdade, foi escolhido aqui, ó, agentes parenterais para tratamento empírico de infecções em pé diabético de moderada a severa, que é o caso do nosso paciente. Então, a escolha foi bem feita. Está lá, ó, beta-lactâmico com inibidores da beta-lactamase, ampicilina sulbactam. Foi feita a escolha. Inicialmente, o doente respondeu de maneira favorável, como está colocado aqui, ó, 14 dias, observando diminuição dos sinais flogísticos e tal. Só que o doente continuou com o VHS elevado. Continuando com o VHS elevado, isso sugere um processo inflamatório mantido. E isso fez com que os médicos achassem que a infecção não estava apenas acometendo tecido mole, havia extensão para osso, osteomielite. A radiologia não mostrou alterações sugestivas de osteomielite. Pediu-se a ressonância que confirmou o diagnóstico de osteomielite. Quando você faz o diagnóstico de osteomielite,
isso tem um impacto, porque eu preciso prolongar o tempo de tratamento de uma osteomielite para 4 a 6 semanas. Então, o que eu estava pensando em tratar, por exemplo, por 2 semanas, a partir do momento que eu tenho a infecção óssea, que eu tenho osteomielite, isso tem que progredir para 4 a 6 semanas. E foi o que foi feito no paciente também. Foi feita a imagem, confirmou a osteomielite. Mais adiante, né, não houve piora, não houve melhora, ao contrário, houve piora da ferida ali, secreção purulenta, secreção esverdeada, abundante, novo desbridamento, e aí foi feito um Doppler que mostrou a ausência de fluxo, né, em artéria pediose, diminuição significativa da tibial posterior. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou amputação. Ele já tinha ali 4 semanas, o doente não melhorou, ao contrário, piorou, comprometimento do fluxo arterial, indicou a amputação e a família não concordou. E aí? O que vocês acham? Medicina não é fácil, não, é difícil. O que a gente faz? Professor, essa osteomielite que o paciente apresenta, ela tem algum tipo de relação com o quadro do diabetes? Não, e você tem a porta de entrada. A porta de entrada foi infecção cutânea, tecido mole. E como estava com proximidade óssea, evoluiu para a osteomielite, entendeu? A infecção progrediu, se estendeu para planos profundos, inclusive osso. Entendi, obrigado. Não, houve assim uma aparente melhora do aspecto da ferida, né, com os curativos, os debridamentos, e logo depois piora, né? Foi quando eles colocaram ali no caso clínico a realização do Doppler, mostrando o comprometimento arterial importante, e aí indicaram a amputação. Como é que é isso? Indicar a amputação, a família não autoriza? Como é que funciona isso? Um princípio, né, um princípio ético, né? Quando o paciente e a família não concordam com a computação, fica um pouco mais difícil, mas a gente tem que tentar despersuadir da melhor forma possível, porque no caso dele, não tendo outra possibilidade, a infecção pode acabar avançando e sendo ainda mais agressiva do que já está. Foi o que aconteceu, né? A família não autorizou, o doente morreu. Evoluiu para o óbito, né? Exatamente foi isso que aconteceu. Os médicos conversaram, a família e o paciente não autorizou, a infecção se agravou e o doente evoluiu para o óbito. Quando o paciente se recusa ou a família não permite esse procedimento, isso está baseado em qual princípio da bioética? É autonomia. Autonomia. E quais são os outros princípios da bioética? Equidade, beneficência e não maleficência. Isso, são 4. Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, que é equidade, né? Sinônimo de equidade. Então, baseado num princípio da bioética, o princípio da autonomia, foi conversado com o paciente, que estava lúcido, ele recusou o procedimento e os familiares corroboraram isso. Isso vai para o prontuário escrito, que conversou-se sobre essa possibilidade, a família e o paciente se recusaram, para que isso fique documentado no prontuário por que os médicos acabaram decidindo dessa maneira, havendo indicação de amputação, entendeu? Entendi, professor. E aí a família tem que assinar algum termo de que eles foram avisados dessas consequências, alguma coisa do tipo, para isentar, por exemplo, de um processo posterior? Olha, o que é obrigatório é que, quando existe autorização, eles assinam um termo autorizando a amputação. É obrigatório esse termo, onde você identifica, o paciente se identifica, o familiar se identifica, né, e escreve autorizando a amputação. Isso é obrigatório para poder ser feita a amputação.
Quando a amputação não é autorizada, você tem que escrever no prontuário que não foi autorizado. Se você vai pedir à família para pegar os dados da família e colocar ali que conversou com onde e tal, você pode fazer isso. Se você quiser, digamos assim, ser mais claro, né, no que está escrito ali, no que você está escrevendo no prontuário, mas não há necessidade, né? Você pode escrever que naquele momento, no dia tal, a tantas horas, conversou com a família sobre a possibilidade de amputação e houve recusa, né? E houve recusa tanto da parte dele quanto de seus familiares, e isso fica anotado no prontuário. E, portanto, a partir dessa data, será mantido apenas as questões relativas a curativo, desbridamento, e não será feita a amputação. Quer dizer, você precisa... o médico ele tem que trabalhar com segurança, né? E a segurança principal é do paciente, né? Tudo que a gente faz é em prol do paciente, né? E essa questão é uma questão complexa, né? Porque a gente percebe que se não for feita a amputação, o doente vai evoluir para o óbito. Como um de vocês mesmo comentou, muitas vezes a gente tem que explicar para a família novamente, conversar novamente, tentar fazer com que ela possa, digamos assim, mudar de posição e permitir que o procedimento seja feito, né? Mas, se o doente está lúcido e tem familiares que são próximos ali, responsáveis, e colocam que não quer que seja feito, o médico não pode levar para a sala e amputar, porque ele estaria ferindo um princípio da autonomia relativa à bioética. É complicado isso. E o doente, no final, acabou morrendo, né? No final, acabou morrendo. Muitas vezes também essa decisão ela pode, digamos, mudar, né? Porque você pode conversar com o doente está ainda numa condição clínica que permite, não é fazer as coisas com calma, tem que fazer rápido, né? Urgência, emergência, mas o doente está acordado, conversando, né? Familiares também, e depois, mais adiante, como aconteceu com o doente piora, evolui com estabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória. Muitas vezes a UTI é chamada para levar o doente, né? Eu já vivi essa situação muitas vezes, né? Eu trabalhei em CTI a minha vida inteira, né? E aí o doente está de outro jeito, né? E ali naquele momento você vai voltar a falar sobre amputação, aonde isso vai mudar o curso clínico do doente, né? Se ele está tão grave e a amputação talvez não mude mais isso, né? Eu já agi dessa maneira, né, em alguns momentos aí, para tentar salvar o doente, né? Outras vezes eu falo, não vai fazer nada, e o doente acaba morrendo, né? Que foi o que aconteceu com esse caso aí, que foi o que aconteceu com o caso que eu acabei de colocar. No caso desse paciente, professor, com a conduta que foi realizada, o senhor acha que haveria alguma outra possibilidade ou todos os procedimentos que deveriam ser feitos foram corretamente feitos? Isso eu comentei com vocês em outra aula, né? A gente tem que ter cuidado com as palavras e tem que respeitar a ética. Quando a gente está analisando alguma coisa retrospectivamente, a gente muitas vezes encontra, digamos assim, momentos em que talvez, né, se agisse de uma maneira diferente. Pelo que eu vi, o que está escrito no caso, eu não acho que houve nada que pudesse mudar o curso clínico, não. A única coisa que está colocada no caso clínico, que está colocado já com 4, aí é uma questão pessoal também, né? Professor, seu Sem tampou som, o professor. microfone. Um doente internado com 4 semanas de evolução por uma complicação de um pé diabético, com extensão, com necrose, com osteomielite, né? Depois de 4 semanas, quando piorou o quadro, é que está anotado ali a realização do Doppler arterial, né? Esse Doppler arterial talvez tenha sido colocado um pouco tardio na evolução do caso, já com 4 semanas, né? Talvez ele devesse ser feito lá atrás, né? No início do quadro, quando ele internou, a gente tem a avaliação da vascular
com a realização do Doppler arterial. Talvez essa informação colocada lá atrás já pudesse antever uma possibilidade de não resposta a tudo que estava sendo feito, entendeu? A tudo que estava sendo feito. O caso clínico ele não coloca a realização do Doppler lá no início do quadro, ele coloca a realização do Doppler já meio que no final e depois a indicação de amputação. Em termos de vida real, o que a gente normalmente faz quando interna um doente diabético, com pé diabético, infecção no pé diabético, com neuropatia diabética, onde existe a suspeita e vamos tratar com antimicrobianos, debridamento, curativo, a necessidade da realização do parecer da cirurgia vascular com Doppler arterial. Quer dizer, eu preciso saber se tem bom fluxo arterial ou não ali. Se não tem bom fluxo arterial, pode ser que tudo que eu faça não dê certo, né? E eu já tenho essa informação prévia para até conversar com o paciente, com os familiares. Olha, existe um comprometimento grave, existe uma doença arterial periférica grave, por isso que o senhor está com essa lesão no pé, nós vamos tratar, num primeiro momento, com desbridamento, curativo, antimicrobiano, mas pode ser que não melhore por conta do comprometimento arterial. Não há nada o que ser feito em relação a tentar melhorar esse fluxo arterial, aí é o colega da vascular que vai dizer se tem indicação ou não, né? De um bypass ou colocação de um stent, mas essa informação colocada anteriormente no caso, talvez ela pudesse ser mais útil, né? Já no final, serviu para dizer que o que estava sendo feito não ia surtir o resultado adequado e a necessidade de amputação. Mas essa análise retrospectiva a gente tem que ter cuidado, porque nós não tratamos diretamente do doente, e a gente tem que ter cuidado de não ficar fazendo críticas, né? A gente, no máximo, pode fazer ponderações, como eu já falei para vocês em outro momento, com cuidado para não ferir a ética. Tá? Ok, obrigado. Na semana que vem, eu quero conversar com vocês, aprofundar um pouquinho mais essa questão aí do diagnóstico da infecção grave. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Como é que é a nossa abordagem frente a uma infecção grave, como é que a gente faz diagnóstico de uma infecção grave, de sepse. A gente conversa sobre isso na semana que vem para fechar esse caso aí, tá bom? Tá ótimo, professor. Acho ótimo. Então, tá bom. Então, eu vou pedir a vocês para colocar a presença, o nome e a matrícula, né? E podem sair de sala até semana que vem. Um abraço para vocês todos, tá? Obrigada pela aula, professor. Um abraço. Obrigada, boa semana. Obrigado, professor. Um abraço a todos. Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Boa noite, continue se cuidando aí, tá? Obrigado pela aula, professor. Boa noite, boa semana para o senhor. Um abraço.